E aí pessoal, beleza? Estamos na semana 27 e a aula de hoje é H1. Como já deu para perceber, eu estou com um problema de voz, estou bastante rouco, mas vou tentar assim mesmo passar um pouquinho desse assunto para vocês, tá bom? Vou me esforçar aqui para que vocês possam me entender da melhor forma possível, tá? Bem, essa aula é sobre revoltas nativistas. A princípio, o que é que a gente quer dizer com nativismo? Nativismo quer dizer sentimento próprio de quem é de uma determinada região, né? Sentimento de apego de um indivíduo à sua terra. Mas quando a gente fala de revoltas nativistas, a gente tem que atinar para o seguinte: não foram somente nativos daquele lugar onde uma tal revolta aconteceu que participaram dela. A gente tinha em revoltas nativistas na história do Brasil pessoas vindas de fora. Então, quando a gente fala de revoltas nativistas na história do nosso país, é sempre bom a gente compará-las com as chamadas revoltas separatistas. O que é que a gente chama de revoltas coloniais na história do Brasil? Foram aquelas revoltas que aconteceram antes da independência do Brasil, 1822. Então, as revoltas que aconteceram antes da independência são chamadas de coloniais. Agora, dentro desse universo de revoltas que aconteceram durante o período colonial, a gente teve as chamadas revoltas nativistas, como está aqui na tela, e as revoltas separatistas, que você também pode chamar de libertárias ou emancipacionistas. Veja que eu coloquei aqui nessa tabelinha o ano de 1750, que é metade do século XVIII. É comum a gente, em história, chamar a atenção do aluno para isso, dizendo assim, as revoltas nativistas, elas se deram até a primeira metade do século XVIII, que é 1750. Já as revoltas separatistas, elas aconteceram da segunda metade do século XVIII até a independência do Brasil. Então, para que você entenda melhor o conceito de revolta nativista, compare com a definição de revolta separatista. O que pretendia uma revolta separatista? Separar a colônia da metrópole. Então, a revolta separatista, ela tem esse elemento nacional. Já a revolta nativista, ela não tem pretensão de separar a colônia da metrópole. O que uma revolta nativista pretende é resolver um problema local. Uma vez que esse problema seja resolvido, seja ele de cunho político, seja ele de cunho econômico, social, uma vez que esse problema seja resolvido, na revolta nativista, a coisa cessa, para por ali. Já uma revolta separatista, ela não quer resolver um problema local. Ela quer resolver o grande problema que é ser colônia. Ela busca a liberdade. Como o próprio nome diz, ela busca a separação da colônia em relação à metrópole, tá bom? E agora a gente vai fazer um passeio pela história do Brasil, tratando das principais revoltas nativistas, porque foram centenas de revoltas que existiram, consideradas nativistas, mas são muito localizadas. Então, para efeito de Enem, por exemplo, a gente deve lidar com aquelas que tiveram maior repercussão, tá? Aquelas que, mesmo sendo locais, pincelaram ou respingaram no contexto nacional da nossa história, tá bom? A gente começa falando
dessa revolta aí, a revolta dos irmãos Beckman. Eram dois os irmãos Beckman, Manuel Beckman e Tomás Beckman. Essa revolta aconteceu no Maranhão entre 1684 e 1685. Qual foi o pivô dessa revolta? É bom que a gente cite dois episódios fundamentais. O primeiro, o Maranhão era uma província pobre. Os colonos não tinham tantas condições de adquirir mão de obra escrava africana, que era cara. E aí, os fazendeiros da região geralmente usavam muito o trabalho do índio na condição de escravo. E os padres jesuítas, que catequizavam os índios, eram contrários a esse emprego do índio como escravo nas fazendas. Então, o primeiro choque que levou à revolta de Beckman foi os fazendeiros, os colonos, atritarem com os padres jesuítas, que eram defensores dos índios, que protegiam os índios contra a escravidão. Um outro ponto. O governo português, para resolver problemas financeiros e econômicos do Maranhão, determinou que haveria ali uma companhia de comércio chamada Companhia de Comércio do Maranhão, que teria a função de monopolizar o comércio na província do Maranhão por um período de 20 anos. E ao longo desses 20 anos, essa companhia deveria abastecer o Maranhão com 10 mil escravos africanos a preços acessíveis aos maranhenses. E também essa companhia de comércio deveria pagar o preço justo pelos produtos que os maranhenses quisessem vender e mandar para a Europa. E também, quando essa companhia trouxesse produtos da Europa para serem comercializados no Maranhão, que ela não cobrasse preços exorbitantes aos maranhenses, que cobrasse um preço pelos produtos europeus, um preço acessível. Só que essa companhia de comércio recebeu o monopólio do Maranhão e não cumpriu com a parte dela. Resumo da ópera: Manuel Beckman e outros colonos do Maranhão pegaram em armas, tomaram o governo do Maranhão, mandaram Manuel Beckman num navio ir a Portugal, avisar para o rei que não era uma revolta contra a coroa, que não era um movimento separatista. Tomás Beckman foi acorrentado, o governo português mandou o novo governador para o Maranhão, mandou tropas para fazer a repressão. E no Maranhão, os padres jesuítas foram expulsos pelos revoltosos. E quando chegou o novo governador, ele fez a repressão, os irmãos Beckman e outros líderes foram presos, Manuel Beckman foi condenado à morte, tá? E dessa maneira, Portugal fez uma repressão efetiva sobre os revoltosos lá no Maranhão. Mas, vejam, eles quiseram deixar claro que não era uma revolta contra a coroa portuguesa, era uma revolta para resolver um problema localizado, que era a exploração da Companhia de Comércio do Maranhão sobre a população e aquela oposição que havia contra os padres jesuítas que não deixavam os fazendeiros usarem os índios como mão de obra escrava, tá bom? Então, vitória do governo, que fez uma repressão violenta aos revoltosos. Guerra dos Emboabas, Minas Gerais. Vocês sabem que quem achou ouro lá em Minas Gerais foram os vicentinos, né? É como a gente chama quem era da capitania de São Vicente, os bandeirantes, na verdade, né? Então esses bandeirantes saíram de São Paulo, ultrapassaram a linha do Tratado de Tordesilhas, aquela linha imaginária, encontraram ouro na região de Minas Gerais. Acontece que quando o ouro foi achado em Minas, era muita gente saindo de várias outras regiões do Brasil, indo para Minas, com o sonho de enriquecer. E também
muitos estrangeiros, muitos portugueses vieram de Portugal para o Brasil. A coisa foi tão séria que Portugal teve que proibir que pessoas saíssem de algumas cidades portuguesas porque estava havendo um esvaziamento da cidade, de tanta gente que vinha para cá. E muitas vezes o cara de São Vicente, Bandeirante, que achou a jazida de ouro, muitas vezes ele nem tinha condições de explorar o ouro. E aí chegava aquele forasteiro, que lá nas Minas era chamado de emboaba. Acredita-se que é uma referência ao nome de uma ave chamada emboabe, de uma palavra indígena, né? Uma ave com essa palavra indígena, que tinha as pernas cobertas por pena. E quando o forasteiro chegava com aquela bota de cano longo, então os caras diziam que eles estavam como se fosse uma ave com sua perna coberta, nesse caso não com pena, mas com aquela bota de cano longo. Daí esses forasteiros serem chamados de emboabas, numa referência à ave, emboabe. Mas isso é só uma versão para essa nomenclatura. Então imagine que você fosse um bandeirante, tivesse achado uma jazida e está com dificuldades de recursos para buscar o ouro lá no subsolo, e aí chega um emboaba, um forasteiro com condições, e o governo lá das Minas passa o teu direito, já que você achou a jazida, teria o direito de explorar o ouro, o governo passa o teu direito para o emboaba, para o estrangeiro, para o forasteiro. Então, os vicentinos, os bandeirantes, começaram a enxergar os emboabas como sendo uma ameaça à sua sobrevivência. E aí começaram a haver atritos entre eles. Mas o episódio mais trágico foi um episódio chamado o episódio do Capão da Traição, aonde um grupo de emboaba se encontrou com um grupo de bandeirantes armados, tentaram negociar para que as armas fossem abaixadas, e se diz que quando os bandeirantes abaixaram as armas, eles foram atingidos, né, pelos disparos das armas dos forasteiros. E em função disso, houve ameaça da Câmara Municipal de São Paulo orquestrar uma invasão a Minas para vingar esses bandeirantes massacrados. E aí foi quando o governo de Portugal interveio para impedir uma guerra entre São Paulo e Minas, juntou as duas capitanias, que passaram a ser chamadas de Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. E depois disso, muitos bandeirantes, em função dessa violência, não querendo ficar mais em Minas, saíram, foram para Goiás, Mato Grosso, e acharam jazidas de minérios preciosos por lá. Então, no final das contas, quem saiu lucrando com isso foi o governo de Portugal, tá bom? Beleza. Próxima, Guerra dos Mascates. Mascate é o comerciante ambulante, é aquele prestamista que a gente ainda vê hoje, né? Aquele comerciante que passa pelas ruas, principalmente em bairros populares, com carrinho de mão, vendendo cesto de lixo, rede, panela, etc. Essa Guerra dos Mascates, ela é chamada assim porque se diz que no Recife existiam grandes comerciantes portugueses que emprestavam dinheiro para os produtores de açúcar, os senhores de engenho, que moravam em Olinda. Olinda era o point onde os senhores de engenho moravam. Só que naquela época a economia açucareira não estava bem. E aí muitos dessa oligarquia açucareira, na pindaíba, endividados, pediam financiamento, pediam dinheiro emprestado a esses comerciantes portugueses no Recife. E tinham dificuldades para pagar. E quando os comerciantes cobravam, eles chamavam esses comerciantes de vocês mascates. Ou seja, o termo mascate foi utilizado para tentar atingir
a essa elite de comerciantes portugueses no Recife, que revidavam, chamando o senhor de engenho endividado de Olinda de pé rapado. Tá? E daí o termo Guerra dos Mascates. A questão é a seguinte: vocês sabem que quando os holandeses vieram para cá, Maurício de Nassau esteve aqui entre 1637 e 1644. Então os holandeses cuidaram do porto do Recife, Nassau urbanizou o Recife, que era a sede do governo dele. Quando os holandeses foram embora, em 1654, Recife era uma cidade moderna, figurava nos mapas mundiais como ponto de referência do comércio internacional, do comércio marítimo. E claro que isso sempre atraiu grandes comerciantes para cá. Então Recife era uma cidade que estava bem, estava rica. Esse porto tinha muita efervescência, muito afluxo de riqueza, muito intercâmbio de mercadoria. Mas quem controlava Pernambuco era a Câmara Municipal de Olinda. Então, os impostos arrecadados em Pernambuco, em Recife, eles eram usados em Olinda. Então, esses comerciantes reinóis, ou seja, do reino português, que viviam aqui, pediram ao governo de Portugal que Recife fosse elevada à vila. E se Recife fosse elevada à vila, ela passaria a ter seu próprio pelourinho, que é aquele lugar na praça onde prisioneiros ou escravos são açoitados, e Recife passaria a ter sua própria Câmara Municipal, que era um símbolo de autonomia. E é claro que Olinda não queria aceitar o fato de não ter mais o poder de arrecadar impostos sobre Recife. E aí, quando o governo português autorizou que Recife pudesse ter seu pelourinho e sua Câmara Municipal, e quando em Recife isso foi feito, a Câmara de Olinda autorizou a invasão dos olindenses ao Recife. Recife foi invadida e ficou ocupada. A Câmara Municipal foi fechada, o pelourinho foi derrubado. E, ao saber disso, o governo português mandou um novo governador para cá. Porque Sebastião de Castro e Caldas, que era o governador, fugiu. Porque houve 2 atentados contra a vida dele. A bala. E aí veio Félix José Machado, que veio para cá, pacificou a região, prendeu um pernambucano chamado Bernardo Vieira de Melo, Bernardo Vieira de Melo, que é nome de uma avenida que é dada ali em Jaboatão dos Guararapes, né? Bernardo Vieira de Melo era de Muribeca e ele fazia parte do Senado lá de Olinda, e aí ele foi preso. Se diz, existe uma corrente que diz que houve um momento de separatismo na Guerra dos Mascates, porque esse tal Bernardo Vieira de Melo teria dito: já que Olinda está em guerra contra Recife, vamos aproveitar e vamos implantar aqui uma república aos moldes da República de Veneza, na Itália. Daí se alegar que Bernardo Vieira de Melo, na Câmara Municipal de Olinda, teria sugerido a separação de Pernambuco em relação a Portugal. Tanto é que há um feriado em Olinda, o Dia do Grito, acho que é 10 de novembro, em homenagem a esse desculpem, em homenagem a esse grito de república que Bernardo Vieira de Melo teria feito, tá bom? Desculpa, o rouquidão tá braba, mas dá pra ir. E aí esse Bernardo Vieira de Melo, ele foi levado preso para Portugal e morreu com seu filho preso no presídio do Limoeiro, lá em Portugal, tá bom? Nessa imagem você vê um típico mascate, que é esse senhor que está em primeiro plano com seus escravos, né, levando aí mercadorias pelas ruas que eram vendidas, tá bom? E no final das contas, Recife continuou sendo elevada à vila, ok?
Próxima revolta, a revolta de Felipe dos Santos. Essa revolta também é chamada de revolta de Vila Rica. Felipe dos Santos era o nome de um dos mineradores que estava sendo contra a pretensão do governador de implantar a chamada Casa de Fundição. O que é a Casa de Fundição? Vocês sabem que Minas Gerais foi muito próspera no século XVIII por conta da descoberta das jazidas de minérios preciosos. E é claro que havia muito contrabando. Então, o ouro, muitas vezes, era achado em forma de pó ou em pequenas pedras. Isso era fácil de você contrabandear. E como o governo estava percebendo que estava perdendo muito ouro, porque o contrabando era muito, o governo determinou que seria construída a tal casa de fundição, onde todo mundo que encontrasse minério precioso teria que levar esse ouro, se fosse o caso, até essa casa, e lá o governo iria derreter, fundir teu ouro, derreter. O governo tiraria a parte que lhe cabia, que eram 20%, o famoso quinto, e depois esse ouro seria padronizado. Ele seria transformado em barra, receberia o selo real, e ai daquele que fosse flagrado em qualquer parte do território andando com ouro que não fosse esse ouro padronizado. E aí os mineradores eles foram contra a casa de fundição, porque a casa seria longe da mina, havia o perigo de você, ao se dirigir à casa levando seu ouro, podia ser interpelado no meio do caminho, ser assaltado, ou já depois de seu ouro transformado em barra, você sair da casa de fundição, ser atacado por bandidos, tá? E aí alguns desses mineradores foram contra. Então, como Felipe dos Santos, ele foi um dos líderes da oposição a tal casa de fundição, ele foi preso. Essa cena está retratando o julgamento sumário dele, e ele foi condenado à morte, e depois de morto teve seu corpo estraçalhado, né, por cavalos que puxaram as partes de seu corpo para direções opostas. E dessa forma, tragicamente, mais uma revolta nativista foi sufocada pelo governo. Tá bom? Dito isso, a gente agora pode praticar um pouquinho, né? Na primeira questão, sobre esses movimentos que a gente viu, há um detalhe, gente. Eu falei nessa aula das revoltas nativistas, mas não esqueçam que depois da segunda metade do século XVIII, a gente teve as revoltas separatistas. Tivemos a Inconfidência Mineira de 1789, aquela de Tiradentes, que queria separar Minas de Portugal e, por extensão, o Brasil de Portugal. Foi muito inspirada na independência dos Estados Unidos, na Constituição dos Estados Unidos, no Iluminismo. A gente teve em 1798 a Conjuração Baiana, que também é chamada de Revolta dos Búzios. Ela também é chamada de Revolta dos Alfaiates. Foi um movimento popular, diferente da mineira, que foi elitista. A mineira não queria acabar a escravidão. A baiana queria acabar a escravidão, queria acabar com o racismo na Bahia. A mineira, os líderes da elite foram presos, soltos, surrados em praça pública, né? Mas não foram mortos. Tiradentes é que foi tomado como um bode expiatório. Mas na baiana, os líderes, como eram lideranças populares, como Lucas Dantas, João de Deus, Manuel Faustino, estes foram mortos, porque eram líderes populares. Houve um importante integrante da elite na baiana, que foi Cipriano Barata,
ele foi poupado, ele foi preso e mais tarde foi solto. Já a baiana, diferente da mineira, a baiana se inspirou muito na Revolução Francesa. A mineira se inspirou na independência dos Estados Unidos. E não esqueçamos da Revolução Pernambucana, de 6 de março de 1817, que foi também elitista como a mineira. E também como a mineira não pretendia acabar com a escravidão, tá bom? E essa pernambucana foi aquela que lançou uma bandeira própria para Pernambuco, que foi declarado à época uma república independente, mas isso não passou de um sonho que durou um pouco mais de 2 meses, tá bom? Então, sobre esses movimentos. Letra A. Tinham como principal objetivo a separação política entre colônia e metrópole. Não, porque pelo enunciado são as revoltas do século XVII ao XVIII, até as primeiras décadas do século XVIII. Então, até metade do século XVIII as revoltas não eram separatistas. Então não pode ser a letra A, porque a letra A fala em separação. E as nativistas não eram separatistas. Em Minas Gerais, em Boabas, beleza. Felipe dos Santos, em Minas Gerais, com a Guerra dos Emboabas, e a revolta de Felipe dos Santos no Maranhão. Foi Maranhão a de Felipe dos Santos? Não, né? Aliás, eu que estou lendo errado, vou ler de novo. Ó. Em Minas Gerais, com a Guerra dos Emboabas e a revolta de Felipe dos Santos, massa, beleza. Emboabas e Felipe dos Santos aconteceram em Minas. No Maranhão, Beckman, sim. Pernambuco, a insurreição pernambucana. O que é a insurreição pernambucana? Foi a expulsão dos holandeses de 1645 a 1654. Isso é chamado de insurreição pernambucana, beleza. E Guerra dos Mascates, também em Pernambuco, beleza. Aparecem as divergências entre os interesses dos colonos e a metrópole, beleza. Tá certinho aí. Cada revolta aconteceu realmente no lugar que foi dito. Tá? Ocorreram só no Rio Grande do Sul? Não. Farroupilha não era colonial, era regencial. Somente a Confederação do Equador foi separatista, foi nativista? Não. Pode ser tomado como um legítimo? Não. Foi um movimento separatista. A Confederação do Equador, ela aconteceu em Pernambuco, 1824, depois do Brasil independente. Então ela não é considerada uma revolta nativista, é chamada de separatista. Tá? 2. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana tinham o quê? Né? Apesar de suas diferenças, os dois movimentos eram contrários a quê? Não está perguntando no que a Inconfidência Mineira era contrária à Conjuração Baiana, não. Está perguntando assim. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, as duas juntas, eram contra o quê? Elas eram contra a submissão da colônia nessa política mercantilista imposta pela metrópole. Beleza, verdadeiro. Eram contra o iluminismo? Não, se inspiraram nele. Eram contra a divisão do país entre ricos donatários. Eram contrárias à divisão do país entre ricos donatários portugueses. Não era o mérito delas. Contra a influência das independências das colônias inglesas. Contra a participação dos homens livres pobres na preparação da independência, não. Porque a baiana queria, né? 3. No início do século XVIII, a concorrência das Antilhas... em Pernambuco, tá? Ele está falando que foi uma revolta em Pernambuco. Comerciantes da Vila do Recife, lá embaixo, deixando de ser vinculado a Olinda. Então, o movimento em que Recife queria ficar desvinculada de Olinda. Guerra dos Mascates, letra B. 4. A respeito das rebeliões contra o poder colonial. Ora, se é uma rebelião contra a condição de colônia, já está dizendo que ela é separatista. Tá bem?
Aí aqui, ó, 1789 é a data da Inconfidência Mineira e Tiradentes. 98 é a Baiana. Os sediciosos, os revoltosos, nessas duas, tinham um claro propósito de abolir o tráfico, não. A Baiana sim, a Mineira não. Da mesma forma que aconteceu no Maranhão com Beckman, a sedição de 98 é a Baiana, a Inconfidência. Teve por alvo o monopólio exercido pela companhia exclusiva, não. A conjuração baiana não está atrás de monopólio de comércio. Ela quer a independência da Bahia e do Brasil e o fim da escravidão. Na Mineira e na Baiana, tal como ocorrera nos mascates, os caras contavam com o suporte da França. Ninguém aí estava pedindo ajuda da França nessas revoltas. Letra D. Tal como ocorrera nos Emboabas, lá em Minas, a sedição de 89, a Mineira opôs os mineradores aos empresários da região, não. Os Emboabas, os bandeirantes que eram contra os estrangeiros, os Emboabas. E no caso da Mineira, eles queriam a independência do Brasil. Não. Letra E. Na Mineira e na Baiana, seus líderes projetaram a possibilidade de romper de vez com a metrópole, sim. Diferente das revoltas anteriores, que eram nativistas e que não pretendiam separação, sim. E a última, a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, tal. Fazendo um paralelo entre as duas. Letra A. Enquanto os participantes da Mineira se inspiraram nos Estados Unidos, na Baiana a inspiração foi francesa. Beleza. Letra B. A existência da imprensa livre no século XVIII possibilitou a difusão de ideias. A imprensa não era livre no século XVIII? Só no século XIX é que Dom João vem para cá e traz jornais. Na capitania das Minas, o consumo de livros era inferior quando comparado a outras, não, porque em Minas, os caras, por conta da riqueza do ouro, havia uma grande efervescência cultural e intelectual. Letra D. Na Mineira houve amplo apoio popular? Não, foi elitista. Desculpa aí, tá, gente? Caramba, terminar logo aqui. Na Baiana, os envolvidos restringiram sua luta às reuniões? Não. Isso foi na Mineira, tá bom? Beijão, tchau, até a próxima. Cuidar dessa garganta, tô precisando. Tchau.